Bom dia, a paz do Senhor a todos. Este é o programa Panorama Bíblico da Igreja Evangélica da Paz, situada na rua Silva Jardim 503, no Macuco, em Santos, sob a direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Hoje veremos sobre o tema Jesus, o discípulo e a lei. O texto está em Mateus capítulo 5, dos versículos 17 a 20. Nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte, e este tema é uma porção do Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, dos versículos 17 a 20. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, te agradecemos pelo dia de hoje, pelo ar que respiramos, pelas Tuas misericórdias que já foram renovadas sobre as nossas vidas. Vem abençoando as famílias, vem abençoando os lares, vem abençoando os enfermos. Abençoa, Senhor, a Igreja Evangélica da Paz, os seus pastores, presbíteros, diáconos, líderes, as servas de Deus, os servos de Deus, as criancinhas, os jovens, adolescentes, que só possa derramar paz neste dia, Senhor, e que contamos com a ajuda do Espírito Santo para que venha fazermos entender sobre o tema Jesus, o discípulo e a lei. Aquilo que o Senhor deseja que venhamos aprender e praticar na nossa vida diária, para que sejamos discípulos do Senhor e que Teu nome seja glorificado aqui na terra. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler Mateus capítulo 5, dos versículos 17 a 20. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. 19. Qualquer, pois, que violar uns destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Glória a Deus por esta palavra. Hoje nós vamos ver a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Destacaremos a diferença entre a letra da lei e o espírito. E finalmente analisaremos a justiça do reino de Deus. No Sermão do Monte, podemos perceber com clareza que o nosso Senhor não destruiu a lei nem o ensino dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. Assim como seus seguidores, a nossa justiça deve transcender a dos escribas e fariseus, como está em Mateus 5:20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus cumpriu toda a lei, um compromisso com o passado. Quando nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Ele jamais ousara ser um revolucionário.
portador de um espírito destrutivo. Como o apóstolo Paulo também não. Romanos 3,31 diz: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Esse termo, estabelecemos a lei, significa que a salvação em Cristo não significa que a lei perdeu o seu valor. Na realidade, a justificação pela fé confirma a lei quanto ao seu propósito e função original, mediante sua reconciliação com Deus e a obra regeneradora do Espírito Santo. O crente é capacitado a honrar e obedecer à lei moral de Deus. Assim aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. Jesus não veio destruir a lei. Para muitos opositores, Jesus era um agitador, revolucionário, destruidor da tradição recebida. João 5,18 diz: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Por isso, nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos. Mateus 26, de 59 a 61. Ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram duas e disseram: este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei. Ele mesmo, a continuação da revelação divina, mostrava que essa revelação é progressiva para a perfeição, não retrógrada nem estática. Nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como bem ensinou o salmista em Salmos 119, versículos 1 e 97. Versículo 1. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Versículo 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir, do grego pleroo, traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até ao máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição, conforme nos revela essa expressão em Mateus 5, 21, 22. Foi dito aos antigos: eu, porém, vos digo. Ora, em momento algum, Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento, mas as harmonizou plenamente. Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus, que usavam da lei para abusar do povo, o Senhor Jesus a aperfeiçoou. O que era visto como sombra cedeu espaço para a realidade do pleno cumprimento profético. Em Jesus, o que era visto por meio do decálogo e dos profetas concretizou-se fielmente
em nosso Senhor Jesus Cristo, conforme nos revela o escritor dos Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então Jesus apresentou um compromisso com o passado, pois ele não veio destruir a lei, mas aperfeiçoá-la. Aprofundando um pouquinho mais no estudo, falar um pouquinho sobre a lei. A lei revelava a vontade de Deus quanto à conduta do seu povo e prescrevia os sacrifícios de sangue para expiação pelos seus pecados. A lei não foi dada como um meio de salvação com Deus. Antes, pela lei, Deus ensinou ao seu povo como andar em retidão diante dele como seu redentor e igualmente diante do seu próximo. A letra da lei, a verdade do Espírito. O que expressa letra da lei? O que significa letra da lei? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação. Como nos mostra Romanos 7, vamos ler, dos versículos 7 a 25. Vamos ler. Romanos 7, dos versículos 7 a 25. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Versículo 13. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero,
mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. 22. Por quê? Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Romanos 7, nós lemos do 7 até o 25. A lei opera em nós a morte, a luta da carne com o espírito. A função da lei, em suma, o dominado pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem salvar-se. Nesse sentido, ela serviu como um pedagogo, um guia que nos leva a Cristo, que nos levou a Cristo. Vamos ler Gálatas, capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. O exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. A perspectiva teológica da lei. Para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão: moral, cerimonial e judicial. A lei moral envolve os 10 mandamentos. A cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo e posteriormente no templo. A judicial tem a ver com as diversas responsabilidades civis, individuais e sociais. Pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa, segundo o seu próprio mérito, e que por isso seria possível salvar-se. Ora, o apóstolo Paulo refutou sabiamente esse falso entendimento em Gálatas 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ainda em Tito 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Em suas cartas, o apóstolo Paulo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que por isso pôs fim ao sistema da lei mosaica, de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus. João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hebreus 10, 19 e 20.
Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E ele nos fez uma nova aliança que concedeu justificação e paz ao salvo. Romanos 5:1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus. E por isso hoje os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra da cruz. Em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3:6. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escritas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então o crente tem a lei de Deus no coração e pelo poder do Espírito Santo consegue guardá-la. Essa lei interior consiste em amar a Deus e ao próximo. Isso mostra que o novo concerto revelou-se na pessoa de Jesus Cristo, que gera vida, e não mais na letra pesada da lei, que gera morte. Ou seja, de um código exterior de normas para um código interior e dinamizado na vida pelo Espírito. De palavras registradas em tábuas de pedra para palavras cravadas no coração. O Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência e coração. 1 Timóteo 1,5. Ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O alvo da instrução da palavra de Deus não é o conhecimento bíblico em si mesmo, mas uma transformação moral interior da pessoa que se expressa no amor, na pureza de coração, numa consciência pura e numa fé sem hipocrisia. É produzir santidade e uma vida piedosa que se conforma com os caminhos de Deus. Qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar: há propósito da lei para os cristãos? O apóstolo Paulo responde a esta questão mostrando que a lei é santa, está estabelecida, se cumpre no amor e opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão. Já lemos isso. Portanto, é Jesus Cristo que impacta, aperfeiçoa e, por meio do Espírito Santo, implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Então, a letra da lei diz respeito ao antigo concerto. A verdade do Espírito diz respeito à vida em Cristo, que grava a vontade de Deus no coração. A justiça do reino de Deus. Quem é grande no reino de Deus? Nós lemos Mateus 5, 18 e 19. Porque em verdade vos digo
que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. 19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, esse texto que nós lemos mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores os que negligenciam, que removem, que separam, que violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, quer por omissão, quer por transgressão. Assim como discípulos de Cristo e cidadãos do reino de Deus, devemos cumprir a lei e ensinar a lei divina, a partir do poder do Espírito Santo que transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. A justiça do reino de Deus, a compreensão da justiça do Antigo Testamento, baseada no binômio lei-obra, gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificarem a si mesmos. No Novo Testamento, há exemplos a esse respeito. O jovem rico, que agiu assim para atingir o supremo bem, isso está em Mateus 19, 16 a 26. O fariseu, que por meio de sua justiça própria, achava-se melhor que o publicano, Lucas 18, dos versículos 9 a 17. O sacerdote e o levita, que firmados numa justiça própria, não atentaram para a aflição do próximo, Lucas 10, de 25 a 37, mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça no reino de Deus, ela é interior, moral e espiritual, e não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Por isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos é superior à dos escribas e fariseus. É uma justiça mais sublime, elevada e interior. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e piedosa, e assim entrar no reino de Deus. Concluindo, Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista, porém soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. O nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantes ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que esta palavra venha falar ao seu coração, que o Espírito Santo do Senhor venha continuar gravando as palavras do Senhor no seu coração, para praticarmos aqui na terra, para que todos vejam a justiça de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, te agradeço por esta palavra. Obrigada porque o Senhor esclarece na Sermão do Monte as bem-aventuranças, que são as verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. Esclarece que Jesus impacta, aperfeiçoa e por meio do Espírito Santo implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Obrigada, Senhor, porque sabemos que Tu estás conosco, Tu se importas conosco e Tu desejas que façamos aquilo que Te agrada.
para que teu nome aqui na terra seja honrado e glorificado. E assim todos possam ver os valores do reino de Deus. Por isso estamos aqui, Senhor, estudando a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.